O Lucifer Morningstar é um dos personagens mais relevantes do seu universo, mesmo porque ele foi um dos primeiros seres criados pela presença e um dos responsáveis pela criação do multiverso. Mas esse ser, super importante, já teve uma longa lista de amantes e também teve alguns filhos no meio do caminho. E é exatamente sobre esses filhos que vamos falar nesse vídeo. E para saber mais sobre eles, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meu amigo, se você gosta da temática de anjos e demônios da DC, saiba que eu tenho muitos outros vídeos sobre o tema. Dê uma conferida porque você vai gostar. E uma outra coisa importante de saber é que nem todos os filhos de Lúcifer citados nesse vídeo são realmente canônicos, mas vale a pena conhecer. E então, bora falar desses caras. E o primeiro que eu vou falar é o Takehiko. O Takehiko é o filho do Lúcifer com uma deusa antiga do Japão, chamada Izanami. Não se sabe exatamente como foi que o Takehiko nasceu e nem algumas circunstâncias do relacionamento entre a Izanami e o Lúcifer. Mas o importante aqui é saber que a Izanami guarda grandes rancores do Lúcifer e criou o Takehiko para odiar o pai, e para matá-lo assim que possível. E sim, a Izanami tem os motivos dela para odiar o Lúcifer. E ela também foi muito eficiente ao manipular o seu filho, que de fato cresceu odiando o pai. E o Takehiko sempre buscou mais poder para tentar vencer o Lúcifer, pois ele sabia que mesmo sendo o filho de um arcanjo com uma deusa, isso não era o bastante. Afinal, estamos falando do Lúcifer. Só que a coisa mudou completamente quando um aspecto maligno da presença apareceu e entregou para o Takehiko o poder Morningstar, que é o maior dom e o maior poder do Lúcifer. E agora, o Takehiko tinha em mãos os mesmos poderes que o pai, tornando ele um ser para lá de multiversal em questão de poder e capacidade destrutiva. E inclusive foi dito que ele poderia incinerar toda a criação sem maiores dificuldades. E o Takehiko e a Izanami chegaram a invadir o inferno para tentar derrubar a Mazikin, que na época era a governante do inferno, e eles quase conseguiram. E o Takehiko chegou a lutar contra o Lúcifer, mas foi derrotado. E também, além dele ser um filho da Izanami, que é uma espécie de deusa da morte, ele é meio-irmão de outros deuses japoneses, como Susanoo e o Tsukiyomi. E se quiser saber mais detalhes sobre esse personagem e sobre essa HQ, deixe nos comentários porque eu posso trazer. E um segundo filho do Lúcifer é o Caliban. O Caliban é um outro filho abandonado pelo Lúcifer, e a sua mãe é a Sycorax, que é uma poderosa bruxa que na verdade nem parece humana. Mas o Caliban teve uma vida miserável e de abandono, e graças à sua aparência estranha e aos seus pais de merda, ele acabou virando uma criatura solitária que às vezes parece muito inocente e às vezes se parece mais um animal, tanto que ele já devorou o corpo de um anjo. O Caliban teve uma vida muito sofrida e é um cara completamente quebrado, mas ele tem muito potencial, tanto que ele poderia ser o anticristo. Mas graças à sua situação precária de vida, ele é apenas um garoto no corpo de um monstro e que precisa urgentemente de ajuda. E o Caliban, embora filho do Lúcifer, não herdou os poderes do pai, no caso o dom Morningstar, e nem as magias da mãe. Mas ele, de forma geral, é considerado um anjo nas HQs, embora na prática ele seja um Nephilim. E muito provavelmente ele não desenvolveu grandes habilidades por não ter sido treinado, mas ele herdou toda a fisiologia angelical, tendo uma boa aptidão à magia, imortalidade, regeneração, além de ser mais forte fisicamente. Só que devido à sua natureza neutra, ele não tem muitos feitos. E vale lembrar que a mãe dele, no caso a Sycorax, também não é má, embora seja muito indiferente com o Lúcifer. E o terceiro filho do Lúcifer, que no caso é uma filha, é a Aradia Morningstar. A história da Aradia começa quando Lúcifer resolveu visitar Roma, na época do Império Romano. E nessa ocasião, ele entrou em um templo e foi visto pela Artemis, que é uma deusa greco-romana. E a ideia inicial da Artemis era matar ele e mandar um aviso para a presença e para os seus anjos, que estavam ativamente tentando destruir o Império Romano.
Mas nesse momento, ela percebeu que o Lúcifer era diferente dos demais e resolveu conversar com ele. E foi nesse momento que a Artemis, assim como várias outras, passou a gostar do Lúcifer e teve uma filha com ele, que foi a Aradia. E então, a Aradia também é uma meio anjo e uma meio deusa. Mas um bom tempo à frente, com a separação dos pais, ela teve que escolher entre o Olimpo e o Inferno. E ela escolheu seguir o pai para o Inferno. E a ideia dela não foi ruim, pois no Inferno ela seria a filha do rei, e no Olimpo ela seria a filha do inimigo. E a vida da Aradia no Inferno foi até bem ativa. E nesse período ela tentou iniciar um culto na Terra para a adoração dela e de seu pai. E de fato ela conseguiu, sendo capaz de convencer muitos descendentes do Império Romano a seguir o seu culto. E ela também se tornou muito influente entre as bruxas, concedendo a elas poderes e conhecimento. Mas para a tristeza dela, ela nunca chegou a ser uma governante do Inferno. E quando Lúcifer abandonou o Inferno, ele deixou o governo na mão de um Perpétuo, e não dela. Mas esse Perpétuo também não quis saber do Inferno, e quem acabou governando essa região foi o Duma e o Remiel, que fizeram uma série de burradas e fizeram o Inferno cair em guerra civil. E se quiser saber mais sobre isso, veja minha série sobre o Inferno. Mas por ela ser uma pessoa prudente e até uma boa estrategista, a Aradia não tentou nada muito radical como iniciar uma guerra. Mas ela permaneceu sendo alguém relativamente poderosa e influente. E os poderes dela são amplos, sendo basicamente uma divindade. Tanto que ela pode conceder poderes para os mortais e quase matou um demônio muito poderoso chamado Nibiru. E vale lembrar que o Nibiru estava com um dos mais poderosos artefatos da DC, que no caso é o Tridente de Lúcifer. Mas então galera, esses são os filhos de Lúcifer que eu conheço. E se quiser mais informações sobre eles, é só deixar nos comentários. E se quiser, eu posso trazer a história do Takehiko, que foi bem importante, e até a história do Caliban, embora ela seja muito mais filosófica e diferentona. Então, se quiser, deixe nos comentários porque essa é a única forma que eu tenho de saber. E se gostaram do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!